Ponto Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que combina muito com barba. Eu estou aqui para bater um papo com o Alexandre Jorge Caverna. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Wesley? Bacana. Conta para mim, quando começou essa história aí de tatuar? Bom, há um tempo atrás, eu era diretor de criação de estúdio de design e um amigo meu e minha esposa insistiam para que eu aprendesse a tatuar, que eles gostavam muito. Esse meu amigo era tatuador, era o cara que tatuava. E nesse meio tempo, minha esposa me deu 2 maquininhas de tatuagem e os amigos me cederam a pele e eu fui treinando, e paralelo com a profissão que eu exercia na época, que era diretor de criação. E foi engrossando até que eu vi na bifurcação. Ou continuava como diretor de criação, ou ia para tatu. Risquei na tatu, acabou dando certo, hoje eu sou feliz da vida com essa profissão. Há quanto tempo você já está atuando, trabalhando profissionalmente? Mais ou menos uns 7 anos, estou tatuando uns 7 anos, por volta disso. Eu acredito que nesse meio termo teve muita dificuldade, muita coisa que você passou para falar assim, hoje eu estou muito confiante. Conta um pouco. Assim, o início sempre é muito difícil, né? Você começa a fazer o primeiro traço, você acha que não está legal, dá incerteza, insegurança, a tremedeira na hora de tatuar com nervosismo. Mas a gente vai, o segredo é a insistência, né? Insistir, eu fui insistindo, eu tive amigos muito bacanas, como eu falei no início, que me cederam a pele, confiaram em mim, então eu tive essa dificuldade, acho que todos os tatuadores acho que também têm essa dificuldade do início. Assim. Eu acho que é muito legal essa ideia inicial de ter pessoas que apoiam, que acreditam, ou até mesmo falam assim, não, vou deixar você fazer realmente para aprender em mim, né? Mas hoje, eu acredito que tem vários estilos de tatuagem, né? Você tem alguma preferida? Como é que funciona? Sim. Eu, como eu tenho facilidade artística, então eu transito, né, de realismo, old school, então eu transito por vários estilos de tatuagem. Só que a que eu me especializei é fine line, então linha fininha, linha delicada, normalmente que a mulherada adora fazer, com traço bem fino, é a minha especialidade hoje. Olha, eu acredito que nessa linha também tem mitos ou teorias sobre tatuar a mão. Como seria tatuar a mão? Tatuar a mão é uma coisa mais complexa, porque a mão são 3 camadas de pele muito juntinhas, então é muito fácil, na hora que você está tatuando, se você aprofundar um pouquinho a mais a agulha, estourar o traço. Então, para tatuar a mão, é sempre bom tatuar com bastante calma, com bastante precisão, não aprofundar muito a agulha e fazer um trabalho um pouco mais calma, mais devagar. Eu acho que esse é o segredo para fazer uma boa tatu na mão. Legal. É, lógico, como qualquer profissão, tem a sua parte gratificante também, né? Da tatuagem, qual seria? Acho que a satisfação do cliente. Os clientes acabam virando meus amigos, né? É difícil, raramente eu tenho um cliente que vem uma vez só e não volta. Então, eles acabam voltando mais vezes. Então, a parte mais gratificante é ver que a pessoa gostou, recomendando o seu trabalho, voltando para fazer mais. Isso é gratificante. Bom, acho que toda profissão tem seus desafios, né? Quais seriam os primeiros desafios ou os desafios maiores que tem em ser um tatuador? Como eu disse, o início, eu acho que é o primeiro desafio, é onde você fica mais nervoso, menos confiante, né? Aí, normalmente, quando você começa, você tem outra profissão, então tem o desafio de desapegar do que você fazia antes para começar uma nova vida, né? Você não sabe, você tem a incerteza se vai dar certo, se não vai, então esses são os principais desafios, né? Eu acredito que é muito difícil a parte da transição, você largar o que você fazia pela incerteza. Eu acredito, sim, como qualquer mudança hoje gera alguma desconfiança, né? E como falando de desconfiança, eu acredito que muitos clientes também têm decisões sobre Sim. fazer a E esqueci tatuagem. ainda de falar da parte do marketing, né? Que você, além de você tatuar bem, né? Você tem que mostrar, vender então essa parte também é um desafio, né? Como você vai vender o seu produto, como você vai vender a sua tatuagem, como você vai mostrar para as pessoas que você tatua. Isso foi um desafio para mim, acho que é um desafio para todo mundo que está começando também. Hoje em dia, lógico, eu acho que a internet está aí, está nos ajudando muito
nessa entrega, né? Hoje é um meio de chegar a mensagem, o seu trabalho a outras pessoas, a internet ajuda bastante. Como você usa esse meio, esse canal, para poder mostrar o seu trabalho? Bom, como o meu próprio apelido fala, caverna, eu sou meio homem das cavernas com tecnologia, né? Eu tento usar a melhor forma possível o Instagram, estou aprendendo ainda algumas funções, né, para alcançar mais visualizações, mas eu acho que é o principal meio hoje de divulgação da tatuagem, no meu caso. Deve ter muitas indecisões na hora de tatuar. Como você lida com os clientes nessas indecisões? É, é uma boa pergunta. A indecisão é muito característica, assim, né? Acontece com muita gente, né? A pessoa tem uma ideia, mas não sabe aonde colocar, o local onde colocar. Então, acho que vale muito a ajuda, né? De criar o decalque, decalcar em vários locais do corpo para a pessoa ver aonde ela mais gosta. Então, eu procuro muito conversar com o cliente, mostrar estilos diferentes, mostrar visual, como é que fica, mostrar fotos de pessoas tatuadas com aquele estilo de tatu. Isso ajuda a matar a dúvida e deixar o cliente mais tranquilo e confortável para a escolha do local e da tatu. Nessas indecisões, eu acredito que cabe também a questão de segurança, higiene. Como você lida com tudo isso? Sim. O principal, sim, é a higiene, né? Você isolar todo o material, ter um estúdio bem limpo, né? Usar materiais descartáveis, claro, hoje eu acho que nem existe gente que não tatua com material descartável, mas principalmente a higiene no procedimento de montagem do equipamento, né? Sempre usando luva, isolando tudo com plástico filme, né? Então isso te dá uma segurança, né? De higiene, dá uma segurança também para o cliente. Muito bom. Eu acho que ainda existe muito preconceito ainda, ou não. Conta como funciona hoje essa questão. Preconceito ele existia bastante, né? Na época, você pensa uma época atrás, né, era muito comum você escutar falar que tatuagem era coisa de marginal, de cadeieiro, ou, né? E hoje expandiu muito. A tatuagem hoje ela é bem ampla. Você vê chefes renomados de cozinha todos tatuados. Você vê artistas de novela, de cinema, todos tatuados, médicos, em todas as profissões. Se você sai na rua, você vê muita gente tatuada. Eu já cheguei a tatuar até senhorinhas de 80 e poucos anos aqui no estúdio. Então, a gente vê que o preconceito está cada vez menor e ele tende a assumir. Eu fico muito feliz, porque é uma coisa que realmente tem que banir, não existir mais esse tipo de coisa. Eu acredito que, como moda, tem tendências. Tatuagem também tem Tem, tendências? tem tendência. A gente vê muito claramente nos anos 90, 80, 90, o tribal em ascensão, todo mundo fazendo tribal. Tal. Hoje em dia ninguém mais quer tribal. E às vezes muitas pessoas que têm querem cobrir tribal. E é difícil. Então eu acho que tem tendências, né? Hoje a gente vê muito Maori, o pessoal faz muito Maori, aquarela e algumas outras tatus que você vê que são mais de moda agora. A minha sugestão é que não se preocupem muito com a moda, que está na moda, eu vou fazer porque está na moda, porque é uma coisa que vai ficar para sempre. Então escolha um desenho que você gosta, escolha uma arte que você gosta, frases, textos, mas não se preocupe muito com moda, com tendência em tatu. Eu acredito que o tatuador tem um pouco do psicólogo, vamos falar assim, né? Todo mundo conta história, ou até mesmo uma história. Conta uma história que você fala assim, puxa, isso aqui é muito interessante, bem legal. Putz, aconteceu uma história interessante, foi com um senhor e a mãe dele era judia. E ele tinha um problema de relacionamento com a mãe há muito tempo, então fazia muito tempo que ele não via a mãe dele. E ele começou a contar, ele ia reencontrar a mãe dele em Portugal. E ele queria reencontrar a mãe dele, mas ele queria tatuar a assinatura da mãe dele para quando encontrasse ela mostrar e tentar talvez dissolver essa mágoa que existia entre eles. Mas ele tinha um grande problema, ele não tinha mais a assinatura da mãe dele. Estava numa papelada antiga que ele não encontrava, então ele pediu para que eu fizesse uma assinatura, né, como se fosse a assinatura da mãe dele, mas qualquer assinatura. E eu quis saber um pouco mais da história,
dele, ele contou o motivo que eles brigaram, ele falou que a mãe dele era muito rígida, eu pedi fotos da mãe dele, como a mãe dele era judia e a mãe dele cantava uma música para ele, eu pedi para que ele me trouxesse um áudio da música que a mãe dele cantava, ou a música, ele me trouxe um monte de músicas para escutar. Eu comecei a fazer um trabalho de imersão, eu comecei a escutar as músicas judaicas que ele tinha me passado, comecei a ver as fotos da mãe dele, fotos antigas da mãe dele, e me senti à vontade, fiz a assinatura. Quando ele chegou para ver a assinatura que eu tinha feito, ele começou a chorar. Ele falou que eu tinha reproduzido a assinatura da mãe dele. Claro que eu não acreditei, eu achei que ele estava emocionado demais, então ele achou que fosse parecida, né? E eu tatuei ele e saiu feliz da vida. Depois de um tempo, ele voltou, achou a papelada e me trouxe. E realmente eu tinha chegado muito próximo da assinatura da mãe dele. Eu não sei como eu fiz isso, mas acho que é um pouco de sensibilidade, eu não sei explicar. Mas foi uma história curiosa que aconteceu e me fez bem. Poxa, que história fantástica. Para quem está começando, Alexandre, que dica você daria hoje? A dica que eu dou para quem está começando é persistir. Né? Para persistir, porque o começo é muito fácil parar. Quando você começa a fazer um traço, você vê que não está legal o traço, dá insegurança, dá nervosismo, a primeira coisa é dar desânimo. Né? Fala, putz, nunca vou ser um tatuador bom porque olha como está meu trabalho. Mas persiste, estuda, persiste porque dá certo. Né? Se você tem um talento e quer ser tatuador, o segredo é a persistência. Eu estou vendo aqui que você tem um estúdio maravilhoso, cercado de obras de arte. Uma delas, inclusive, é essa luminária maravilhosa. Conta um pouco também dessa história sua. Isso é um pouco do antes. Antes de ser tatuador, eu era diretor de criação de estúdio de design. E esse foi um dos produtos que eu criei nessa empresa. Eu sei que você tem um outro trabalho também, ou um hobby, não sei, que é mumificação. Esse é o nome certo? Não, eu criei um nome chamado mumificção. É a mistura de mumificação com ficção. Então é onde eu crio múmias de animais imaginários, animais que não existem. Então mumificção é a mistura de mumificação com ficção. Poxa, que legal. E como é que começou essa história? Eu tive uma infância praticamente quase toda dentro do Museu de Zoologia da USP, ali em Ipiranga. Então eu saía do colégio, passava o dia inteiro dentro do museu, então eu via o pessoal taxidermizando, via aquele sapo taxidermizado na parede, no quadrinho com nome científico, via morcego, e aquilo, quando eu era criança, aquilo para mim era mágico, era muito curioso. E aquilo ficou na minha cabeça. E depois de um tempo, eu estava brincando com um pedaço de palito de churrasco, estava com a cola quente ligada, fui colando, nossa, parece uma perninha. E aí comecei a brincar, desenvolver uma perninha, fiz uma perninha, aí quis fazer outra, fiz outra perninha, e eu comecei, quando eu vi, eu estava com um esqueleto feito de bambu e arame na minha mão, e aí eu lembrei da taxidermia, da pele seca, e eu comecei a incrementar minhas esculturas com pele, né, esses esqueletos com pele, e desenvolver essa arte que hoje eu chamo de mumificção. Eu acho incrível o seu trabalho, sou muito fã, né, lógico, da tatuagem, das suas obras de arte em geral. Você, tem alguma dela que é assim, essa é meu xodó? Eu gosto de algumas, mas aquela chamada Anomanops, a Flisistoma é o que eu mais gosto. Poxa, é lógico, não dá para deixar passar em branco essa pergunta, que é uma coisa que eu gosto muito e está na cara, né? Que é sobre barba. Quanto tempo você levou para deixar a sua? Desde que eu começou a crescer pelo no meu rosto, eu sempre gostei. Então eu sempre tive barba desde que começou e ela foi crescendo, foi engrossando, eu sempre fui deixando, fui ajeitando. E eu não consigo lembrar da transição de pouquinha barba, quando eu vi eu já era barbudo. Até o apelido de caverna que vem da época de colégio, eu era cabeludão e tinha um pouco de barba também. Então eu acabei recebendo o apelido de Capitão Caverna e abreviando ficou Caverna. E muito por causa da barba e do cabelo. Então, assim, desde adolescente começou a crescer barba, eu já deixei. Que legal, fico muito feliz, porque é uma coisa que eu gosto de verdade, né? E quanto mais irmãos de barba, melhor aí, né? Bacana. Caverna, eu quero fazer um desafio para você. Eu nunca tatuei,
toparia me tatuar hoje aqui? Ótimo, claro. Primeira tatu? Primeira tatu. Show, vambora. Bora lá? Bora. Vamos lá? Agora sim, finalizando a tatu, vamos ver como é que ficou, vamos lá? Ficou incrível, hein? Gostou? Muito. Doeu demais? Nada, foi muito tranquilo. Satisfação, velho. Aí, ó. Agradecer de novo ao Alexandre. Quero que todas as pessoas aí seguem a gente, curte e até a próxima.